Olá pessoal, estamos dando início a mais um curso aqui no portal Otimismo Online. Nosso curso Aprendendo com a Obra Nosso Lar. E hoje nós vamos falar sobre o despertar da alma, lições do prefácio da obra Nosso Lar. Para introduzir o assunto aqui, nós vamos falar sobre o selo de autenticidade, né? Primeiramente, o papel de Emmanuel. Emmanuel, ele assina o prefácio da obra Nosso Lar. E ele não apenas apresenta um livro, ele valida uma experiência. O prefácio, ele serve então como um guia de leitura. Ele nos dá explicações importantes sobre o que nós vamos encontrar durante a leitura do livro. Também falamos sobre a mensagem de vida. Emmanuel, nesse prefácio, ele afirma que o livro não é apenas literatura, mas é um documentário da alma. Então não se trata de uma obra de ficção. É um relato histórico das experiências, né, de tudo que o espírito que assumiu o pseudônimo de André Luiz tenta compartilhar conosco. Agora, qual o objetivo dessa obra Nosso Lar? Emmanuel então nos explica que o objetivo não é satisfazer a curiosidade sobre o além, mas nos convidar à renovação íntima, enquanto ainda estamos no corpo. Ele destaca então a importância da gente trabalhar arduamente pela reforma íntima enquanto ainda estamos no corpo físico. Podemos então refletir que estar no corpo físico é uma grande oportunidade que nos é oferecida por Deus e pela espiritualidade. Bom, o título do prefácio que Emmanuel escolheu é o Novo Amigo. E esse prefácio, então, ele vem como uma quebra de paradigma. Vamos explicar, então, o que é esse termo, né? Essa palavra paradigma. É um exemplo que serve como modelo, como padrão. Então, ele vem quebrar esse modelo comum, vem quebrar padrões, né? Então vamos lá, quem é André Luiz? Por que ele escolheu esse pseudônimo? Primeiro, pseudônimo é um nome fictício, artístico. É adotado por autores, artistas, criadores para assinar as obras sem utilizar nome civil verdadeiro. O próprio Allan Kardec, né, usou, né, esse nome, né? O professor Hippolyte escolheu usar o pseudônimo Allan Kardec. No caso de André Luiz, ele fez isso porque quando, na publicação da obra, ainda haviam familiares seus, né, descendentes ali, encarnados, né, e essas pessoas poderiam identificar-se, né, poderia causar ali certo constrangimento, né? Então ele preferiu esconder o nome, né, usar então um pseudônimo. Mas o que representa para nós, estudiosos da obra, o que representa esse pseudônimo? Quem é André Luiz para nós? André Luiz, então, ele representa o homem comum, profissional bem-sucedido na Terra, que se descobre um analfabeto espiritual após a morte do corpo físico. Então, mostra essa situação comum, né, de que a gente passa a existência na Terra, correndo atrás, construindo ali uma profissão, um legado, né? E preocupamos-nos com uma série de questões materiais, mas geralmente nos esquecemos de cuidar do espiritual, de cuidar do nosso íntimo, né? E retornamos à dimensão espiritual na condição, então, de analfabetos espirituais, né? Totalmente despreparados, né? Outro ponto importante aqui, a honestidade do relato. O Emmanuel, ele ressalta que André Luiz não esconde suas fraquezas. O que podemos aprender com isso, então? Podemos aprender que se ele errou e se recuperou, nós também podemos.
Então não existem soluções sem saída. Para tudo tem uma saída, uma solução. Então o relato dele vem para nos dar esperança, para nos dar motivação, porque ele descreve com profunda honestidade os seus erros e o modo como ele trabalhou para se recuperar desses erros. E deixa então clara a mensagem de que se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Outro ponto, a ciência do espírito. Esse livro, ele une a observação médica, científica de André com as leis morais do Evangelho. É outro ponto aí que nos destaca o Espírito Emmanuel, né? Agora, com relação à lei de causa e efeito, né? O céu e o inferno interiores. Primeira coisa que se destaca aí nessa questão da lei de causa e efeito. A colheita é obrigatória. Emmanuel fala sobre a surpresa da morte. A morte não nos transforma em santos nem em demônios. Apenas nos despe, expõe o nosso íntimo, né? Mostra para nós mesmos, como se fosse um espelho, o que nós conseguimos até aqui, o que somos até aqui, né? O plano espiritual, ele mostra também, essa análise, o plano espiritual como uma extensão da mente. O sofrimento de André no umbral não foi um castigo divino, mas uma consequência vibratória de suas escolhas. É o caso aí, né? O médico que não se curou. Ele é médico, mas não curou a si próprio. Então, às vezes, a gente passa muito tempo preocupado com os filhos, com a família, com o trabalho, com uma série de coisas e nos esquecemos de nós. Então, esse prefácio aí, essa explicação de Emmanuel, destaca isso para nós, né? Que o plano espiritual, então, ele é uma extensão do que nós temos por dentro, da nossa mente, né? Outro ponto que ele destaca, a importância do trabalho. Emmanuel enfatiza que o trabalho é o grande recurso de reabilitação. Em nosso lar, a paz é conquistada pelo esforço e não pelo ócio. Então, destaca aí para nós, né, a questão do cuidado aí, né, da nossa atenção com relação à preguiça mental, né, ao desânimo. Não é isso que vai nos levar a uma vida mais feliz, né? Muito pelo contrário. O André Luiz, ele deixa bem exemplificado aí durante a obra o esforço que ele faz, o trabalho que ele faz. Quanto mais ele trabalha, quanto mais ele se esforça pelo bem, mais ele vai construindo felicidade, né? Outro destaque aqui, que esse livro, essa obra é um convite à renovação. Questão aí da sombra e da luz, né? Para uma melhor compreensão, nós podemos usar a metáfora da transição da sombra, que seria a ignorância e o egoísmo, para a luz, que seria o conhecimento e o serviço, né? Trabalho. E aí a gente lembra lá da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Quando ele estuda ali as penas futuras segundo o Espiritismo, dentro do Código Penal da Vida Futura, artigo 32º, Kardec destaca ali: Deus fez da liberdade o fruto do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Então, casa perfeitamente esse raciocínio aqui das obras básicas com a proposta do livro Nosso Lar, né, de acordo com a explicação do Emmanuel. Outro ponto importante, viver o hoje. O prefácio lembra que não precisamos esperar a morte para conhecer nosso lar. Podemos construir essa colônia dentro de nós agora, através do quê? Da mudança de atitude, né? Mudando atitudes. A gente pode transformar o nosso íntimo em um nosso lar. E para a gente concluir o estudo desse prefácio aqui, fazer um fechamento, né? O resumo de Emmanuel. Podemos concluir a análise desse prefácio com a ideia central de que o livro é um espelho. O que vemos em André Luiz é um reflexo das nossas próprias lutas.
Por isso que é importante estudar essa série, André Luiz, né, que começa com a obra Nosso Lar. E a gente deixa para encerrar, então, esse nosso pequeno estudo aqui sobre o prefácio, uma frase para reflexão. A vida não cessa e a reforma íntima é o passaporte para a verdadeira liberdade. Então, você quer se sentir livre dentro de você mesmo? O passaporte é a reforma íntima. Até o próximo estudo.